Então Jesus contou uma parábola sobre como eles deveriam sempre orar e nunca desanimar. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. E havia, na mesma cidade, uma viúva que constantemente vinha ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por muito tempo, ele não estava disposto a ajudá-la, mas depois disse a si mesmo: Embora eu não tema Deus nem respeite os homens, por causa dessa viúva que me aborrece, vou tratar de fazer justiça, de modo que ela pare de me incomodar. Então disse o Senhor: Escutai o que diz o juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que demore a ajudá-los? Digo-vos que Ele rapidamente lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Então, Jesus contou a seguinte parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, consigo mesmo estas palavras orava: Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos, de pé, à distância, sem ousar levantar os olhos ao céu, batia em seu peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este homem retornou para casa justificado, e o outro não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. As pessoas também traziam-lhe criancinhas, para que ele as tocasse. Mas quando os discípulos viram isso, as repreenderam. Mas Jesus chamou-as, dizendo: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu a ele: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, respondeu a ele, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não roubes, não dês falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres, e terá tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo essas coisas, o homem ficou muito triste, pois era extremamente rico. Então, ao ver a tristeza do homem,
Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: As coisas que são impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. E Pedro disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos e o seguimos. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receberá muito mais nesse tempo e no mundo vindouro a vida eterna. E tomando consigo os 12, lhes disse: Estamos subindo a Jerusalém. E então se cumprirão todas as coisas que foram escritas pelos profetas acerca do Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, e será zombado e insultado, e cuspirão nele. Depois de açoitá-lo, irão matá-lo. E ao terceiro dia, ele ressuscitará. Eles não entenderam nada dessas coisas. Essa palavra lhes era obscura e não compreendiam o que fora dito. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo ele uma multidão passar, perguntou o que estava acontecendo, e anunciaram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então o cego clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam caminhando à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que trouxessem um homem até ele. Então, quando o cego se aproximou, Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Torna a ver, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e o seguiu glorificando a Deus. Vendo isso, a multidão também louvou a Deus.